A paz, glórias, Deus é bom demais, aleluia. Eita, Pai, obrigado pela tua bondade, a tua fidelidade cada dia mais em operação na minha vida, na minha família. Obrigado porque a tua palavra diz que o Senhor é o reto juiz. Obrigado porque a minha vida, a minha família está nas tuas mãos, Deus. Obrigado é porque o Senhor é que me justifica. Aleluia. Glória a Deus. Estava pensando acerca de submissão e autoridade. Achei interessante o que vinha no meu coração. Até que ponto nós somos submissos às nossas autoridades? Até que ponto eu e você é submisso aos nossos líderes, tanto como poder eclesiasticamente falando, como no poder natural, policial, delegado, enfim. Até que ponto nós somos submissos a eles? Isso é interessante, que começou a pular isso no meu coração e eu digo, sabe, não, eu vou compartilhar isso. A Bíblia diz que nós não devemos ser rebeldes, porque a rebeldia é como se fosse pecado de feitiçaria, né? Que é de rebelião. E o interessante é que, dentro desse contexto, até que ponto nós somos submissos às nossas autoridades, pastores, profeta, evangelista, mestre, apóstolo? Até que ponto nós somos você tem que cumprir, você tem que estar debaixo desse poder. Eu digo literalmente, até o ponto aonde essas pessoas não podem passar de um princípio ou algo que estabelece esse poder, ou que dá esse poder a eles. Eles não podem se opor a esse princípio, porque aí não é mais um poder, se chama uma tirania. E a Bíblia diz que para a liberdade Cristo nos libertou, para que nós mais não vivamos em nenhum jugo de escravidão. Aquele que o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Mas fiquei pensando sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Fiquei pensando sobre Daniel. Eles estavam debaixo de um poder. Quem dava esse poder para o rei? Ele baixou, esses dois reis baixaram um decreto, e dentro desse decreto ele não foi submisso. Então isso subentende que a nossa submissão só vai até um limite aonde essas autoridades não opõem o limite chamado tirania. Poder, que eles estão se beneficiando desse poder e falando e fazendo, querendo, ditando o que eles querem. E eu percebi que nesse tempo acontece muito isso. As pessoas, os que estão na frente, os líderes, impõem um certo poder, e quando você não tem a obrigação de querer cumprir uma tirania, algo que foi estabelecido além da palavra, é como se soasse uma rebelião. E não é bem assim.
O apóstolo Paulo traz uma definição muito linda sobre a mulher ser submissa ao vosso marido. Mas até que ponto a mulher é submissa ao marido? Até que ponto aonde o marido não se opõe acima da palavra de Deus. Assim também somos nós aos nossos líderes. Se eles se opõem acima da palavra de Deus, isso não é um poder, isso é uma tirania. E o que acontece é que muitas pessoas têm medo, eu acho que porque estão andando no natural, tem medo de perder algum cargo, perder uma credenciais que serve para nada. Porque afinal de contas as credenciais não expulsa demônio, as credenciais não oram, as credenciais, sabe, irmãos, fique com a unção, fique com os dons, porque eles são irrevogáveis. O apóstolo Paulo disse: aí eu plantei, Apolo plantou, eu reguei, mas o crescimento quem dá é Deus. Ou seja, a unção que é liberado para um ofício é Deus. O homem pode até colocar a mão, mas a unção é Deus. Então, tem medo de perder uma credencial. O que é uma credencial? O que pode, se você está movido por algumas credenciais que supostamente possa tirar de você, irmão, você está no lugar errado. É melhor um líder sentado com o coração limpo do que um líder com as credenciais com o coração podre. Eu acho interessante quando Isaías foi conversar com Ezequias. Aí disse assim: apruma a tua casa, senão morrerás. Vê que interessante. O rei não questionou o profeta, não. O rei não chegou e disse: peraí, por que eu vou morrer? Não, o profeta na mesma hora saiu e o rei naquele momento ali, ele na mesma hora ele disse: ah, Senhor meu, faço te lembrar que eu andei retamente diante de ti, o fio que era bom, perfeito. Mas muitas vezes na minha e da sua vida, o que está sendo reto para mim e para você, Deus está reprovando. Imagine se aquele profeta fosse vaidoso, e colocasse a tirania sobre aquele profeta, aquele homem morreria. Mas ele entendeu que só que poderia mudar a vida da vida dele, desse rei, era ele mesmo se arrependendo dos seus pecados, e ali estava operando um estado de juízo, o estado de misericórdia, para depois vir o juízo. No momento onde ele se arrependeu, a misericórdia veio e triunfou sobre o juízo. Isso é a diferença. Então, deixa eu dizer um negócio para você. Até que ponto nós somos submissos às nossas autoridades? Até o ponto aonde ele não ultrapassa o limite da palavra de Deus. Quando ele ultrapassa, você não é obrigado a atender o que ele quer. Porque em primeiro lugar a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus em cima de todas as coisas. Todas as coisas é sobre reino, é sobre autoridade, é sobre todas as coisas. Já percebeu? Então submissão e autoridade, mesmo que tenha um versículo, seja submisso às vossas autoridades, devemos ser submissos, mas até o ponto aonde ele não se ultrapassa a palavra de Deus. Amém? Nós somos livres, a Bíblia diz onde o Espírito do Senhor está e há liberdade. Julga-se pela palavra, se está de linha com a palavra, se não está com a palavra, você vai julgar dentro daquilo que está vindo como para respaldar a tua vida mesmo, se é um poder de tirania, de impor. Sabe que isso não está correto, não é bíblico? Só se opõe a algo que vinha contra a sua vida se você literalmente perceber que se verdadeiramente de fato está na palavra ou não. Porque se não tiver na palavra, você não precisa. Agora também não precisa fazer confusão, não precisa
sabe uma coisa, faz ó, tchau, beleza, um abraço. Porque eu sou livre em Cristo. Ele me chamou para isso. Amém? Aleluia. Então é muito bom pregar sobre submissão e autoridade, mas devemos colocar alguns pontos também. Devemos falar sobre submissão e autoridade, mas também colocar alguns pontos também. Porque autoridades que nós estamos debaixo, existe uma lei que rege essa autoridade. E essa lei que rege a autoridade, ela não pode estar acima dessa lei. Porque afinal de contas, essa lei que rege essa autoridade também me rege. Te rege. Aleluia. É uma reflexão, pensa nisso aí. Não deixa que ninguém venha botar uma mordaça. Não deixa que ninguém venha colocar, ser um ditador, sabe? Aceite isso não. Isso não é de Deus. Amém. Cheiro para vocês. Shalom de Deus. Que Deus possa abençoar cada dia mais a vida de vocês. E abrir os olhos do entendimento. Porque nesses últimos dias surgirão falsos profetas. Pregando as suas cobiças. Pregando os que eles querem. E muitas vezes quando você se opõe, você é insubmisso. E não é assim. O que a palavra de Deus diz. Cheirão, fica na paz.